Algo que a gente começa a viver e perceber, eu quero falar muito quando eu venho para cá para trazer e compartilhar algo com vocês. Eu não estou falando, eu não busco as pessoas, eu busco olhar o que Deus está falando comigo, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou experimentando do meu dia, da minha semana, aquilo que o Senhor está falando no meu coração. Eu tento apurar e dissolver isso de uma forma que a gente possa compartilhar isso. E eu creio que essa noite Deus me trouxe aqui para ser canal de renovo e revigor na sua vida, na sua casa, nos seus sonhos, em nome de Jesus. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado, desse aquele sorriso de crente e falasse assim: Deus, pode falar, seja o profeta, Deus vai renovar as suas forças aqui hoje, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então vamos aplaudir o Senhor. Deus vai renovar as nossas forças aqui hoje. Para isso, eu quero chamar aqui a história de Jacó. Quando Jacó está saindo do seu exílio, Deus está terminando um ciclo na vida dele para começar outro. E a gente precisa entender que muitas vezes as nossas forças, e eu vou falar só de força física, mas eu quero falar muito de força emocional, de plasticidade, de musculatura emocional. E quero falar também de unção, de uma força e de um vigor espiritual que não traz nenhum nível de desânimo na nossa vida. Eu quero falar muito disso essa noite. Então, você que precisa de vigor espiritual aqui hoje, entenda que as palavras que vão sair na sua direção. E talvez você está aqui hoje e está muito debilitado e precisa de alguma direção na sua vida emocional. Essa palavra também eu creio que é para a sua vida, e eu quero que você receba ela em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 31, no versículo 1. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que o meu pai tinha e juntou toda a riqueza às custas do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos, e lhe disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o meu empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai e deu a mim. Agora eu quero que você vá até o versículo 19. Ele vai contar uma história aqui, mas eu quero, para a gente não ler tudo e a gente não se perca, vai para o versículo 19, que a gente vai ler o 19 e o 20. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou os ídolos do seu pai, os ídolos do clã. E foi assim que Jacó enganou Labão, o arameu, fugindo-lhe sem lhe dizer nada. E ele fugiu com tudo que tinha, e atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Agora você pode fechar sua Bíblia, e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar aqui as nossas vidas essa noite. Derrama sobre nós, Espírito Santo, a graça e a direção para esse tempo, para essa noite, para essa semana. Cobre os nossos espíritos aqui, a nossa mente, as nossas emoções. Trata conosco essa noite, Espírito Santo, para que todos nós possamos sair daqui direcionados, pastoreados. E eu creio que o fruto disso vai ser glória e honra para o Teu nome. Abra, Senhor, o nosso bom depósito, abra os nossos ouvidos, tira todo o comichão, toda distração, Senhor, toda ansiedade, toda preocupação, arranca do nosso coração e liga o nosso coração à sala do trono essa noite, Pai. Nós oramos aqui para que o Senhor fale conosco de uma forma exclusiva e personalizada que só o Senhor pode fazer. Por isso, cobre aqui as nossas vidas, nos guarde e nos abençoe aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler esse texto com vocês, porque talvez você não conheça profundamente essa história, mas essa história de Jacó, só para que eu possa te situar nessa história, é uma história
de um homem que foi exilado numa terra diferente, que não era a terra do seu pai. E a Bíblia diz que esse homem saiu fugido da sua terra por ter roubado a bênção e a herança espiritual do seu irmão mais velho. A Bíblia diz que ele foge da sua terra sozinho. E a Bíblia diz que no meio do caminho ele está à noite cansado no deserto, ele põe uma pedra como travesseiro, e ele deita e dorme, e ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada que ligava a terra no céu. E ele via anjos subindo e anjos descendo. E quando ele acorda, ele já acorda impressionado. Ele vira essa pedra que era um travesseiro e coloca como um altar, e ele derrama azeite sobre aquela pedra e faz uma aliança com Deus. Ele diz: se o Senhor for o meu Deus, de tudo que eu tiver, eu te lhe darei o dízimo. A Bíblia diz que ele vai para a terra do seu tio, que é a terra de Padã Arã, e nesse lugar ele começa a prosperar, e ele prospera muitíssimo. Para que você tenha ideia, quando ele está voltando, ele oferece para o seu irmão, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, bois, ovelhas, carneiros, servos. Quando a Bíblia diz que ele volta, ele tem servos, filhos, filhas, esposas. Ele vai sozinho, mas ele volta com uma geração inteira com ele, e muito próspero. Para viver e para conquistar isso só de trabalho braçal, para ter suas esposas, ele trabalhou 14 anos. No total ele ficou 20 anos trabalhando para o seu sogro. E em 20 anos Deus prosperou ele muito, mas em um momento da vida, quando tudo parecia já estar estabelecido, quando tudo parecia já estar pronto, a sua vida pronta, seus funcionários, seus rebanhos, tudo pronto, a coisa começa a virar. A Bíblia diz que agora os olhos do sogro que acolheu já não era a favor dele mais. Os cunhados dele já olhavam para ele e já tinha olhares de condenação. Antes, quando ele chega, eram olhares de acolhimento, mas agora são olhares de acusação. Já não enxergavam ele como alguém que precisava de ajuda, mas agora enxergavam ele como alguém que estava extorquindo da família aquilo que era dela, mesmo sendo ele um homem que trabalhou por 20 anos e conquistou isso debaixo da graça e da aliança que ele tinha com Deus. Você pode estar se perguntando como que o pastor vai falar sobre isso, sobre vigor espiritual, e está falando de uma história de roubo e de engano. Porque nós precisamos entender que a nossa vitalidade, a nossa saúde, o nosso ânimo está ligado aos ambientes que nós estamos inseridos. Se os nossos ambientes não são condizentes com a unção que nós carregamos, com as amizades que Deus propôs, se nossos ambientes que nós estamos não está alinhado ao propósito que Deus tem para as nossas vidas, então esse ambiente vai deixar de ser um facilitador para se transformar num sanguessuga da sua alegria, do seu ânimo, da sua vitalidade. É perceptível que quando Jacó entra em Padã Arã, ele encontra acolhimento. E existem ambientes que acolhem as nossas necessidades. Existem ambientes que você chega, que acolhem o seu presente, um presente de dor, um presente de carência, um presente de que não tem nada, você não tem nada para oferecer, mas ele é acolhedor. Esses são ambientes e são pessoas que nos acolhem quando nós não temos nada para oferecer. Mas esses ambientes que nos acolhem o presente não é necessariamente um ambiente que acolhe o seu futuro. Tem pessoas na nossa vida que são bons amigos para aquilo que nós estamos passando agora, mas não vão conciliar e não vão estar no futuro que Deus tem para a gente. Com muita dificuldade eu tive que aprender na minha vida que existem pessoas que são boas para começar com você,
Mas nem sempre as pessoas que são boas para começar são as boas para voar com você. Eu queria que você fosse muito profético comigo essa noite. Eu queria que você declarasse para quem está do seu lado: Deus vai levantar você para você voar em lugares mais altos. Você crê nisso? Vocês estão muito calados. Fala para o irmão que está do outro lado: Deus vai levantar você para você voar em lugares mais altos. Nós precisamos entender isso. O projeto de Deus é crescer em todas as dimensões, mas existem relações, existem ambientes e existem pessoas que são boas companhias para se começar, mas não são boas companhias quando você levantar voo. Porque quando existem jargões que falam isso, né? Nem todo mundo quer ver o seu bem. Eu não penso muito assim. Mas eu acredito que existem pessoas que não são boas influências para o futuro. Um pregador famoso chamado T.D. Jakes, ele diz isso, que o lugar mais difícil de nós levantarmos voos são nos lugares que as pessoas conhecem muito a gente. Porque as pessoas dizem: eu sei quem você era, eu sei filho de quem você foi. A Bíblia diz que Jesus, o lugar que ele menos operou milagres foi em Nazaré. Porque as pessoas não enxergavam nele o Cristo, mas enxergavam nele o filho de José. Então Jesus, eles não conseguiram, Nazaré não conseguiu linkar a pessoa ao futuro. Linkou Jesus ao passado dele. E por não linkar o futuro, não viveu coisas sobrenaturais que Jesus tinha a oferecer para eles. Muitas vezes você está tentando levantar voo com pessoas que não foram chamadas para levantar voo com você. Se você colocar sobrecarga num avião cargueiro que aguenta muito peso, se você colocar mais carga nele do que ele é capaz de suportar, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Ele não cai não, ele só não levanta voo. Você está achando que vai levantar voo carregando pessoas? Não, eu vou voar, Deus vai me levantar, Deus vai fazer isso na minha vida, Ele tem uma promessa. Se você não tirar sobrecarga, você não vai ter força para voar mais alto, onde Deus tem lugares para te colocar. Você está entendendo isso? Nós precisamos entender que muitas pessoas nos acolheram no nosso passado, mas não vão acolher o nosso futuro. Que lugares e pessoas que outrora foram acolhedores, hoje, para uma nova fase na sua vida, eles podem ser hostis. Eles podem dizer para você: mas você? Não era você que fazia isso, isso e isso? Você não está achando que você está prepotente demais? Nem sempre os ambientes que nos acolhem, e acolhem o presente, e acolhem as necessidades, vão ser os ambientes que vão nos fazer decolar para o futuro de Deus na nossa vida. Quando nós entendermos essa verdade, e eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Quando Deus nos formou, a Bíblia diz que a imagem conforme a semelhança Ele nos fez. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. Naturalmente, geneticamente, Deus nos criou para sermos saudáveis. Você pode dizer um amém aí? Você é saudável geneticamente por causa do gene de Deus, por causa da genética de Deus na sua vida, por causa da presença de Deus na sua vida. Você tem todo o potencial para ser saudável. Tem todo o potencial para ser próspero. Tem todo o potencial para ser feliz. Amém? Você não precisa fazer força para ser saudável. Você faz força para adoecer. Quando você come o que não precisa comer. Quando você não exercita seu corpo como precisa exercitar. Não estou aqui para ser régua de ninguém. Eu estou tomando isso para mim. Por isso que eu falei, a palavra é para mim primeiro. Então, seguimos. Quando a gente come o que a gente não pode comer. Quando nós não exercitamos o nosso corpo e não movimentamos o nosso corpo como nós precisamos nos movimentar. E então aquilo que tem geneticamente programado para ser saudável começa a ruir. Não é você que faz força para ser saudável, você tem que fazer força para ficar doente. Você nasceu e a propósito de Deus é que você cresça em todas as coisas.
Ter dinheiro é uma palavra, a palavra dinheiro na Bíblia, ou riquezas na Bíblia, ela não tem nenhum nível de promessa. A promessa de Deus é a prosperidade, que é a toda e qualquer ausência de toda, é a ausência de toda e qualquer necessidade. Deus está dizendo, tudo que você precisar, eu vou te promover. Então, se Deus está dizendo, eu vou promover, existe uma promessa de promoção na sua vida, então existe uma palavra e existe uma programação para as coisas darem certo, organicamente darem certo. Só que as nossas crenças, os nossos medos, os traumas, impedem a gente de viver. Então você não faz força para prosperar, você faz força para tirar os lixos que te impedem de prosperar. A felicidade é a mesma coisa. A alegria do Senhor, a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele está dizendo, se você me conhecer e entender que você nasceu com a minha missão, com o meu propósito e vai ser feliz, você não faz força para ser feliz. Você faz força para ser infeliz. Estando em ambientes que você não deveria estar, fazendo coisas que você não deveria fazer, cometendo pecados que você não deveria cometer, se associando a pessoas que você não deveria se associar. Então, quando o avião está sobrecarregado, ele não vai cair, ele não vai levantar. Só que existe uma força, e existe uma força proposital. Existe algo que você nasceu para fazer, e quando você é movido para se fazer, e você é enchido de sonhos e de expectativas e de esperança para fazer, e você começa a se movimentar, mas está sobrecarregado, você vai empenhar todas as suas forças para conseguir levantar, mas não vai conseguir. Você vai fazer muita força, vai gastar toda a sua força, mas não vai conseguir levantar voo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aonde está o cansaço? Aonde está a fadiga? Aonde está o desânimo? O fadiga, desânimo e cansaço está em pessoas que estão sobrecarregadas, mas estão enxergando qual é o caminho para ir. Eles sabem que Deus está chamando eles, e eles estão indo em direção a Deus, só que Deus está dizendo, eu estou aqui, mas é aqui em cima, vem, só que está tão pesado, que não consegue. E o problema é que a gente está orando dizendo, Senhor, me dá mais força para levantar. E Deus está dizendo, não é força seu problema. É a sobrecarga. Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim os cansados e eu vos... Ele não disse que eu vou te dar mais força. Vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, que eu vou te dar uma injeção de ânimo, e você vai aguentar. Jesus não disse isso. Jesus disse assim, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vou tirar as cargas. Eu vou aliviar vocês, para que vocês possam cumprir, para que vocês possam subir, para que vocês possam ir, sem gastar toda a força que eu coloquei sobre a vida de vocês. Então o nosso problema é que muitas vezes os ambientes que nós estamos nos sobrecarrega, as pessoas que nós nos associamos nos sobrecarrega, porque nós achamos que temos uma dívida de gratidão com pessoas que começaram conosco, e talvez você tenha que dizer para as pessoas, sim, muito obrigado, tchau, até a próxima. Só que nós nos prendemos com uma dívida almática, dizendo para as pessoas, não, eu preciso te levar. A igreja cristã evangélica cantava assim, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça de ir. Lembram disso? Nós podíamos cantar isso no final. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça de ir. Mas depois mudaram. Porque caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, eu te ajudo a ir. Mas nunca perguntaram para o irmão se ele está com vontade de ir. Nunca perguntaram para as pessoas se elas estão a fim de ir para um outro nível com você.
Mas nós temos o costume de nos sentirmos culpados porque Deus está nos levantando. Então nós queremos que todos ao nosso redor vá conosco, mas nem sempre é assim. Nós precisamos entender que Deus vai tratar pessoa a pessoa, caráter a caráter, coração a coração, mas nós precisamos nos associar a ambientes que nos promovem o futuro de Deus, e não nos prende aos passados, porque você pode estar perdendo forças hoje, você pode estar se sentindo cansado e sobrecarregado, porque o ambiente que outrora era acolhedor, hoje é hostil. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Jacó prosperou. Jacó foi recebido como filho em Padã Arã. Afinal, ele era sobrinho. Mas Jacó era sobrinho, não era filho. Jacó era sobrinho, mas não era filho. Por isso o conflito, porque os filhos se levantaram contra os empregados. Os filhos se levantaram contra o sobrinho. Mas era um ambiente gostoso, era um ambiente de família. Mas nem sempre os lugares que promovem, como promoveu Jacó, são lugares que te dão destino. Talvez Deus te colocou numa empresa e você começou a trabalhar e crescer. Talvez você foi inserido na família que você está, nos relacionamentos que você tem, e as coisas começaram a acontecer na sua vida. Mas entenda uma coisa, nem sempre a promoção significa que esse é o lugar que Deus sonhou para você. Tem pessoas aqui hoje que estão cansadas, porque estão insistindo em ambientes que Deus já não tem mais para elas. Ambientes que eu digo, até no nível espiritual. Por que no nível espiritual? Porque você está insistindo em orar por coisas que Deus já disse que já não é mais tempo para você. Você está lutando por pessoas que Deus está dizendo para você: ei meu filho, eu já virei a página. E muitas vezes nós estamos carregando nas costas coisas, pessoas, pensamentos e emoções que Deus está dizendo: ei, vira a página, porque esse aqui não é mais o seu destino, eu tenho outras coisas para fazer na sua vida agora. Deus é um Deus dinâmico, Deus está fazendo coisas o tempo inteiro, e muitas vezes você está sobrecarregado, carregando coisas, pensamentos e preocupações, que Deus já virou a página. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus já virou páginas aqui hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai virar uma página na sua cabeça aí hoje, em nome de Jesus. Porque talvez você está carregando o peso de coisas que Deus já disse: ei, agora é comigo. Não se preocupa mais com isso. Existe uma diferença entre ocupar e preocupar. Tem coisas que Deus te chamou para preocupar, sim, é legítimo você se preocupar, mas não deve mais se ocupar. Tem coisas que você tem que se ocupar, e se ocupar com o destino de Deus na sua vida, aquilo que Deus sonhou para você, com as palavras que Ele tem para você. Só que você está se ocupando com coisas que Deus não te chamou mais para fazer, ou talvez já passou o tempo de fazer. Pastor, mas eu estou fazendo tudo certo. Mas fazer o certo por muito tempo, quando Deus é um Deus tão dinâmico, fazer aquilo especificamente, fazer aquela mesma coisa, Deus virou a página e você está tentando fazer a mesma coisa achando que vai dar certo, e não vai dar certo. E você está dizendo: Deus, eu estou fazendo tudo certo, mas eu ainda estou cansado. Deus está dizendo: ei, esse ambiente não é mais o seu destino, esse ambiente só te promoveu, agora eu vou tirar você daqui e te levar para o lugar onde eu quero que você flua. Talvez você está em lugares hoje, no seu trabalho, na sua família, nas suas relações, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Talvez você está vivendo uma vida: Senhor, eu estou me esforçando tanto, eu estou tão cansado. E Deus está dizendo: vira a página, porque eu já virei. Para de se preocupar com isso, porque agora essa preocupação é minha. Vai se ocupar com as novas tarefas que eu preciso te entregar para que você faça. Deus está tirando você aqui hoje de um nível, de um teto, para te colocar em outro lugar aqui hoje, em nome de Jesus.
Existem lugares que existem lugares que já te expulsaram. Existem lugares que eram maravilhosos, existem relações que eram boas demais, mas se você se pergunta, meu Deus, o que está acontecendo com fulano? Fulano era meu amigo, fulano andava comigo, a gente comia sushi junto, a gente saía sábado junto, nós fazíamos churrasco junto. A Bíblia diz que os irmãos os primos de Jacó eram favoráveis quando ele chegou, mas a Bíblia diz que Deus mudou eles para mudar o destino de Jacó. Então entenda o que eu vou dizer, Deus muda pessoas para mudar o seu destino. Aquelas pessoas que você se relacionava antes, Deus pode dizer, eu vou mudar o coração delas. Eu vou botar nelas uma antipatia, uma resistência. Porque você não está entendendo o que eu estou falando, então eu vou botar uma resistência nelas, para alterar o seu trajeto. O que Deus fez com Moisés? Deus disse, eu vou te dar um monte de sinal, Moisés. Você vai transformar a cobra, vara em cobra. Você vai transformar a mão que está mão boa em mão leprosa. Você vai transformar rio em sangue. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó, porque eu vou mudar ele para mudar o destino da nação do Egito inteira. Deus muda pessoas para mudar o seu trajeto. Você está insistindo com coisas que Deus já desistiu. Você está insistindo com coisas que não é mais o teu tempo de ser tutor dessas coisas. É tempo de você aprender que em novos lugares Deus vai te dar novas ferramentas e novas relações para viver, para produzir e para multiplicar coisas que Ele mesmo quer fazer na sua vida. Você crê nisso? Você pode dizer um amém aí? Se você não entender que a Bíblia é um livro de relacionamentos, a Bíblia é a descrição de um relacionamento de um pai amoroso com os filhos que ele ama. E tudo na Bíblia está alinhavado sobre relacionamentos. Nós vamos entender que Deus tem total e completa intenção e atenção nas relações que nós construímos. Porque as nossas relações podem sabotar os planos dele na nossa vida. E essas relações que nós construímos, pode ser o fator de galgarmos lugares mais altos que ele sonhou para a gente. Se nós não entendermos que a linguagem de Jesus e a linguagem dos apóstolos eram, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, o que ele está dizendo? Relacione-se comigo e me enxergue, para que na nossa relação você possa subir. Relações têm o poder de nos levantar, mas têm o poder de nos destruir. Relações têm o poder de nos fazer voar, mas têm o poder de nos fazer paralisar. E talvez você está estagnado por esses níveis de relação. E eu não estou falando só com pessoas, mas existem relações que você tem com as suas crenças. Tem relações que Deus disse, para de se importar com quanto que você ganha. Para de se importar com as pessoas que estão ao seu redor. Para de se preocupar com o seu sobrenome. Eu já virei a página. Eu tenho um destino novo para você. Mas você cultua essa crença. Você tem medo de abandonar o que você carrega hoje para viver o que Deus tem para a sua vida. Então ainda que os ambientes que você está sejam frustrantes, sejam travados, você tem mais segurança em ficar preso do que voar debaixo de uma palavra de Deus. E é por isso que você gasta tanta força para fazer o que não tem jeito de dar certo. Dá certo. Você já chegou em casa depois de um dia de trabalho e dizer, meu Deus, eu estou cansado. A gente brinca, tem uma frase, né, e a gente brinca com ela. Se você está cansado, não desista. Se você está cansado, você descansa. Não é assim? Só que o nosso cansaço não é físico, porque um cansaço físico, você deita na sua cama, dorme 8 horas, e você acorda bem. Acorda ou não acorda? Só que você dorme cansado e levanta cansado. Aí você vai lá e enche a cara de remédio, porque você está achando que está faltando vitamina. Eu acho que está faltando vitamina B, de Bíblia. Está faltando, porque você não está entendendo o que está acontecendo.
Você está gastando sua energia, seu vigor espiritual, seu ânimo, suas forças com coisas que Deus disse: não é mais esse lugar, não é mais esse tempo, não é mais isso, é outra coisa, eu estou te levando para outro lugar. E você: não, Deus, mas para eu ir para esse lugar, tudo tem que estar arrumadinho, as pessoas têm que dizer: vai com Deus, Jacó. Vai com Deus, Deus te abençoe. Vamos fazer um churrasco para celebrar a ida do Jacó para sua casa. E Deus disse: eu não tenho compromisso com a aprovação das pessoas, eu tenho compromisso com a minha palavra. Vai, porque eu estou mandando você ir. A maior parte das pessoas estão cansadas na alma, porque elas estão lutando por causas perdidas. Estão lutando por relações que já estão mortas. Estão lutando por coisas e sustentando coisas que Deus não sustenta. Entenda uma coisa: tudo que Deus promover na sua vida, Ele mesmo vai sustentar na sua vida. Tudo que Ele levanta, Ele sustenta. Se você está lutando para sustentar alguma coisa, é porque Deus já não está mais nessa coisa. Porque se Ele te levantou, Ele mesmo vai te sustentar. Você crê nisso? Você consegue identificar áreas da sua vida que você está lutando e já é uma causa perdida? Todas as causas perdidas pelas quais nós lutamos têm o poder de roubar nossa energia, roubar as nossas forças, roubar nossa alegria. Está tudo bem até você chegar na sua casa. É engraçado, porque nós parecemos criança. Meu filho tem 1 ano e 6 meses, vai fazer 6 meses semana que vem. 1 ano e 6 meses. Ele agora está aprendendo a falar. Eu não fico contando muito o caso dele não, mas esse é legal para contar. Todos os dias ele vai para a casa da Cássia e do Oséias. Ele fica com a Yasmin e a Cássia fica com ele à tarde para a gente conseguir trabalhar. E ele fica lá desde 6 meses, então tem praticamente 1 ano que ele fica lá todas as tardes. Essa semana, se não me engano, no início da semana, final da semana passada, a gente foi buscar ele, aí começaram a filmar. Estava acontecendo, a gente não sabia. Aí Yasmin começou a filmar. 6h40 da tarde, 7 horas da noite, esse intervalo de 6h40 a 7 horas, quando começa a escurecer, é a hora que a gente vai buscar ele. O abençoado sabe que quando ele chega, ele vai jantar, vai tomar banho e vai dormir. Porque é a rotina dele, todos os dias ele faz isso. Ele chega em casa, brinca ali 10, 15 minutinhos, toma banho, janta e vai dormir. Então quando deu 7 horas da noite, a Yasmin começou a filmar. Eu toquei o interfone. Ele sabia que era eu, porque no horário, ele sabe, todos os dias a mesma coisa. Eu toquei o interfone, sabe o que o abençoado fez? Ele correu para dentro do quarto e fechou a porta e falou: não. Tipo, eu não quero ir embora. Eu quero ficar aqui e eu quero brincar. E a Yasmin filmando diz assim: o papai chegou, Mateus, o papai chegou. Ele: não. E ele queria ficar na quarto de porta fechada, ele não queria ir embora. Porque ele queria brincar mais um pouquinho. Mas já não era mais hora de brincar. Às vezes a gente está ficando num quarto escuro, sem fazer nada, porque a gente não quer assumir que já não é hora da gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. A gente está igual o Mateus, escondendo num quarto escuro as nossas frustrações, porque não quer assumir a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. O seu desânimo, o seu cansaço que não sai, é porque você deveria entender que Deus mudou sua trajetória, só não consegue mudar o seu coração se você não permitir que Ele mude. Deus já disse: o seu caminho sou eu que cuido. Salmo 37 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aqui está dizendo: entrega o seu destino para Deus. O seu destino está na mão de Deus. Deus pega o seu destino e faz isso. Ele pode fazer isso com o seu destino, mas nem sempre Ele vai conseguir fazer no seu coração, porque o seu coração pode ser duro e obstinado. Então Deus diz: eu já mudei o seu trajeto, só não consegui mexer no seu coração ainda. Fala para quem está do seu lado: deixa Deus mexer no seu coração hoje.
Eu quero profetizar sobre a sua vida que hoje Deus vai renovar suas forças e você vai sair daqui pulando de alegria em nome de Jesus. Abre comigo, Gênesis 32, verso 1. Nossa, 40 minutos já. Agora vai ser rapidinho, em nome de Jesus. Gênesis 32, verso 1. Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Engraçado que num ambiente tem perseguição, no novo ambiente tem anjo. Num ambiente de perseguição, quando Jacó atravessa a fronteira, agora já não tem mais perseguição, agora tem anjo. Então, versículo 2, quando Jacó os avistou, disse: esse é o exército de Deus. Por isso deu o nome daquele lugar de Manaim. Agora versículo 22, pula para o 22, que aí vai contar toda a história, e eu não tenho tempo para a gente contar toda essa história, mas nós vamos ler do 22 ao 28 agora. E naquela mesma noite, Jacó levantou-se com as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a sua coxa enquanto lutavam. Então o homem de Deus disse: deixe-me ir, porque o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Então o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Deus quer renovar as nossas forças hoje. E eu contei tudo o que você precisa soltar, mas eu quero te convidar a entender coisas que você precisa abraçar. A Bíblia vai mostrar para mim e para você que de um lado da fronteira tinha perseguição, do outro lado da fronteira tinha anjo. O que determinou o auxílio dos anjos, porque Manaim não é acampamento de anjo, e anjos, a Bíblia fala no Salmo 37 também, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Então existe um acampamento de anjos ao seu redor, e também em nome de Jesus. Mas de um lado da fronteira tinha perseguição, cansaço, alerta. Jacó estava preocupado porque Labão vinha ao seu encalço, mas do lado de cada fronteira tinha anjo, alívio, resposta. Se nós não entendermos que nós precisamos abraçar ambientes onde Deus está, e pararmos de abraçar ambientes que Deus já não está mais, nós não vamos receber o auxílio dos anjos que Deus tem para as nossas vidas. Então o aconselho de hoje: abrace ambientes onde Deus está e solte ambientes onde Deus já não está mais. Existem relações que Deus já não está mais, e existem relações embrionárias, relações que você olha e fala assim: eu até gosto dele, eu até gosto dessa igreja, nossa essa igreja preta, né, esse trem azul, esse pastor de tênis, eu até gosto desse negócio, mas eu não sei, eu estou meio desconfiado. Comece a enxergar que ambientes novos e ambientes que Deus está podem trazer alívio sobre a sua vida, enquanto ambientes que você está acostumado e está lutando por causa de perseguições, pode ser que Deus já não está mais lá. Nós temos o costume de gostar do deserto, e Deus nunca teve deserto para o povo. Deus tinha uma terra prometida, o deserto era para treinar o povo, não para que o povo habitasse. Mas teve muita gente que decidiu morrer no deserto, porque não confiou que do lado de lá tinha auxílio de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que hoje você vai atravessar a fronteira de um lugar aonde Deus tinha te colocado para o lugar onde Deus está te colocando aqui essa noite. Deus vai te levar de um lugar para o outro, e quando você chegar nesse outro lugar, não haverá mais perseguição. Você pode receber isso em nome de Jesus. Não tem mais perseguição, vai ter auxílio de Deus sobre a sua vida. Deus vai derramar anjos, vai liberar anjos novos para renovar suas forças aqui hoje em nome de Jesus.
A Bíblia diz que quando ele entra no território novo, ele vê um acampamento de anjo. Atrás dele tinha um exército vindo contra ele, Labão e seus filhos, que não fez nada com ele, porque Deus apareceu para Labão num sonho e disse: não ameaça ele, nem faz nada com ele. Então Labão não fez nada, porque Deus disse: não faça, mas o sangue estava no olho. De um lado tinha um exército contrário, na frente tinha um acampamento de anjo. Defina com quem você prefere estar. Tenha consciência quem está na sua frente, e tenha convicção de quem está atrás de você. A gente está cansado porque a gente não consegue enxergar Deus na nossa frente, os acampamentos de anjos que estão na nossa frente. Nós queremos resolver tudo na força do nosso braço, sem confiar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Nós cremos na força do nosso braço, mas nós enxergamos os exércitos que vêm contra nós, mas nós não temos a visão espiritual de enxergar os anjos que estão à nossa frente para conduzir o nosso caminho. Na verdade, a gente pode enxergar quando nós tomarmos a decisão de dar o passo para fora do lugar onde nós estamos hoje. Deus vai te mostrar coisas novas quando você entrar num ambiente novo. Deus vai te mostrar coisas sobrenaturais quando você tomar uma atitude sobrenatural. Deus vai te mostrar coisas extraordinárias quando você tomar atitudes ordinárias. Deus sempre visita o extraordinário quando o ordinário está pronto. Você está tentando e buscando o auxílio de coisas que você ainda não atravessou. Você está tentando buscar respostas para a sua realidade, só que a sua realidade já é outra. Ou seja, Deus está dizendo: muda de lugar, muda de estação, muda de pensamento, muda de relações, muda isso, e eu vou mostrar para você que eu estou com você. Eu vou te mostrar que eu sou contigo, Jacó. Eu estou do seu lado. Eu tenho anjos para estarem com você. Por último, para a gente orar, a Bíblia diz que quando Jacó entrou em Padã Arã, ele fez uma aliança com Deus. Mas quando ele volta, ele renova a sua aliança com Deus. Ele tem um encontro com Deus e diz assim: você não vai embora enquanto não me abençoar. Eu vim até aqui debaixo daquela palavra, mas daqui para frente, quando eu mudar de lugar, quando eu mudar de estação, eu preciso de outra palavra. Eu preciso de outro tempo. E sabe o que o anjo diz? Ele não diz: eu vou te abençoar. Ele pergunta: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Jacó. Ele disse: então seu nome não vai ser mais Jacó, seu nome vai ser Israel, porque em novas estações Deus tem outros nomes para vocês. Em novas estações Deus tem novos nomes para dar para as nossas vidas. Jacó, o trapaceiro; Israel, o vencedor de Deus, aquele homem que lutou e venceu. Mas venceu porque entrou num novo nível, entrou numa nova estação, decidiu sair do lugar de perseguição, que ainda já estava acostumado. Jacó estava acostumado, porque o salário dele mudou por 10 vezes. Presta atenção no que eu vou dizer. Jacó tinha 20 anos naquele lugar. Ele já estava acostumado com a perseguição, já estava acostumado com o roubo, já estava acostumado em ser usurpado. Mas por 20 anos ele preferiu ficar nesse lugar do que voltar para a casa do seu pai. Você está cansado porque você prefere sofrer num ambiente controlado do que mudar de estação e ir para onde você não conhece, mas Deus está lá. Você prefere sofrer com as relações que você já conhece, do que abrir mão dessas coisas e viver por fé naquilo que Deus escolheu para você. Hoje é dia de você renovar a sua aliança, dizer para Deus: Deus, eu decido entrar nesse novo lugar, eu decido mudar de estação, eu decido essa noite em abrir mão do que eu vivia, abrir mão daquilo que eu controlava, daquilo que eu conhecia, porque o Senhor já não está mais ali, para receber força do Senhor nesse novo lugar, receber novos sonhos,
novos planos, nova autoridade, novas alegrias. Talvez o que você precisa não é que Deus faça você feliz no ambiente que você está. Talvez Deus quer te tirar desse ambiente, porque a alegria já não está mais aonde você está. Deus quer dizer, olha, eu vou te mudar de posição, porque aqui deu, aqui eu já fiz o que eu tinha que fazer. Sai daqui, vem para cá, e aqui eu vou derramar alegria sobre a sua vida. Minha pergunta para você é, quais são as áreas da sua vida que você está cansado? Toda hora que eu converso com o irmão, eu pergunto para ele, como é que está as coisas, fulano? Pastor, eu estou cansado. É para você que eu quero orar aqui essa noite. Você fala, pastor, eu estou dormindo e não descanso. Minha cabeça funciona 24 horas por dia. Pastor, eu não sei mais o que eu faço. É para você que eu estou pregando essa noite. Pastor, tem um fulano na minha família. Pastor, eu já fiz de tudo, eu já orei. Eu já jejuei, eu já fiz um voto, eu já subi no monte, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas aquele abençoado não muda, e eu não consigo ser feliz porque aquele abençoado não muda. Falei, filho, muda a estação, deixa eu resolver com ele, sai da frente. Só sai da frente, deixa eu resolver com ele. Vai para o lugar de alegria. Vai para o lugar onde eu tenho para você. Vai viver o que eu tenho para você. Porque nesse lugar você vai ser feliz em detrimento às adversidades que te cercam. Jesus nunca disse para mim e para você, nunca disse, que você seria feliz o tempo inteiro. Disse? Disse? Mas também nunca disse que você seria triste o tempo inteiro. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são as suas forças são renovadas. Aqueles que esperam no Senhor são revigorados. Correm. Me ajuda? Talvez o que você está é cansado e fadigado. Você já correu e está cansado, e Deus disse, ei, prepara o tênis, prepara as coisas, porque eu tenho uma caminhada. Aí você fala assim, ah não, Deus me livre, o Senhor que me livre desse negócio, não aguento mais, não aguento mais ninguém falar na minha orelha, eu não aguento mais a reclamação, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais esse menino, eu não aguento mais esse homem, filho, cala a boca e muda de lugar, porque aqui já não é mais o seu lugar. Você está fraco, está cansado, está oprimido, porque você deixou de estar no lugar onde Deus não está mais. Nessa noite eu quero convidar você a sair desse lugar de cansaço, de fadiga, e ouvir a voz de Jesus dizendo, ei, vinde a mim os cansados, vinde a mim os sobrecarregados, vinde a mim todo mundo, que eu vou tirar as cargas para vocês voarem em lugares mais altos. Eu nunca consegui entender isso. O dia que eu entendi que um avião sobrecarregado, ele não cai, ele só não voa. A coisa fez assim, plim! Tem coisas que era para eu estar lá em cima já. Tem coisas que era para você já estar lá, ó, outro patamar. Só que você está aqui no chão, porque você está carregando sobrecargas que Deus já mandou você soltar. Hoje eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, que todas as sobrecargas vão cair da sua vida aqui hoje, e um novo nível de ânimo e de alegria vai ser derramado sobre a sua vida. Quando você entrar nesse novo ambiente, Deus vai mudar a sua sorte, vai mudar suas emoções, vai mudar o seu ânimo, a sua alegria. Aquelas coisas que vocês estavam frustrados, essas coisas começam a se resolver sozinhas. Sabe por quê? Porque quando você está nos lugares mais altos, os anjos são liberados para resolver questões que você já não precisa mais se preocupar. Deus vai levantar outras pessoas, Deus vai levantar outras situações, Deus vai levantar outras razões, mas a sua alegria, a alegria do Senhor vai te manter forte, revigorado, renovado, feliz, alegre, saudável, para viver os sonhos dele nessa terra. Você crê nisso? Então eu quero orar com você aqui essa noite. Você pode ficar de pé para a gente orar?